Oi, povo lindo! Como é que vocês estão? Vamos começar aqui mais uma semana, mais um diário da dieta. E hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou emagrecer. Vou falar pra vocês qual é a estratégia que eu vou usar. Parei pra pensar um pouquinho, observei onde é que eu tava errando, onde é que eu preciso melhorar, onde é que ainda tá falhando. E já ajustei tudo esse fim de semana, escrevi, coloquei tudo num plano mesmo de ação. E tô começando essa segunda-feira já com os dois pés no chão, firme, com foco, tá? Então vou estar compartilhando com vocês aqui o que é que eu vou fazer e como é que eu vou emagrecer. O quê? Hoje meu café da manhã tá assim, o cafezinho preto e aqui 3 colheres de cuscuz com um pedaço de sardinha e aqui tem ovo mexido. Coloquei um molhinho em cima do cuscuz da sardinha. Vamos seguir a dieta que eu montei junto com o ChatGPT, né? Começou hoje. Aqui o meu lanche da manhã eu coloquei o iogurte natural que eu fiz, uma bananinha pequena, um fiozinho de mel. E aqui embaixo eu coloquei a polpa de maracujá, da fruta mesmo. Tá vendo? Olha as sementinhas aqui. Só como fica muito azedinho quando junta o maracujá com o iogurte, aí eu coloquei o melzinho, só um pouquinho. E a banana pra dar mais... encher um pouquinho mais, né? Tô com um pouquinho de fome. Então esse vai ser meu lanche da manhã. Hoje o almoço, na segunda, temos batata cozida junto da carne moída. Fiz um macarrãozinho branco mesmo. Coloquei a carne moída por cima, um pouquinho só de queijo ralado e salada. Então tá assim meu prato de hoje. Tô tentando seguir a dieta que o ChatGPT me falou, né? As quantidades. Aqui tem 3 colheres de macarrão. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se eu não estivesse fazendo diário da dieta, documentando o meu processo, eu já teria chutado o balde. Nossa, muito longe. Assim, é muito difícil a gente voltar ao foco depois de tanto tempo, sabe? É muito difícil, eu tô tentando, mas é muito difícil. Tem dias e dias. Hoje mesmo foi um dia fácil. Já o fim de semana foi terrível. E assim, o fato de eu estar fazendo diário da dieta, ele de certa forma me traz a consciência. Não, eu tô documentando, eu tô vendo a minha evolução, então não vou me permitir chutar o balde. E também é como se fosse aquele sentimento de tá inspirando outras pessoas do outro lado, tá compartilhando, sabe? Isso gera um sentimento de satisfação, né? Eu tenho satisfação a dar, então não posso. E é sério, tá me fazendo bem o diário da dieta. Porque se não fosse isso, não teria nada pra me prender. Então eu estaria, sabe? Tipo assim, jogando tudo pra alto. Outra coisa que eu queria falar com vocês também nesse vídeo é que eu andei pensando muito. Quando eu editei o último vídeo, né, eu vi que eu ainda tô errando bastante, porque eu tô comendo muito carboidrato, né? Sempre que a pessoa sai de casa também, você não encontra a opção saudável pra comer, né, em todo canto. Então, eu observando o vídeo, enquanto eu editava, eu falei, não, ainda tô errando bastante. Lógico que eu melhorei. Se eu tô emagrecendo é porque eu tô melhorando. Mas eu ainda tô errando muito. E eu comecei a me lembrar do passado, né? Eu emagreci uma vez, mais de 10 quilos, então eu sou capaz de emagrecer de novo. Então eu comecei a ver fotos e vídeos antigos meus e relembrar o que é que eu fazia. Eu até anotei aqui, fiz uma listinha pra compartilhar com vocês, porque é isso que eu vou fazer pra emagrecer. Eu vou simplesmente copiar o que eu fiz e deu certo. Vou copiar, vou fazer de novo e vai dar certo, se Deus quiser. Só basta eu focar, me concentrar e fazer tudo. Então, assim, eu tive esse reganho, né? Eu emagreci da outra vez mais 10 quilos em um prazo de 1 ano. Fiz tudo sozinha, sem nutricionista, sem academia. Eu fazia exercício em casa pelo YouTube e me alimentava com comida de verdade do que eu tinha em casa. Pronto, era isso. Mas eu fazia escolhas muito intencionais, inteligentes, substituições. E isso me ajudou muito. Eu tava muito focada. Por que eu tive esse reganho depois de 5 anos? Porque eu não tive o reganho dentro de 1 mês. 6 meses, foram anos, né? Quase 5 anos. Isso foi no ano de 2021, que eu tinha acabado o meu processo de emagrecer, estava no meu peso ideal. E agora, em 2026, foi quando... 2026 não, finalzinho de 2025, né? Em dezembro, foi quando eu comecei. Então, 5 anos. Eu tive esse reganho
Porque eu não pude manter o estilo de vida saudável que eu tinha. Eu parei de me exercitar e eu parei de comer saudável. Então, durante 5 anos foi assim. Eu parei tudo. Então, claro que eu ia ter mudança no meu corpo. E na minha saúde também, porque reflete na saúde, né? E assim, a culpa foi toda minha. Né? A culpa não é da comida. A culpa foi toda minha. Se bem que tem alguns fatores que influenciaram muito, né? A gente tinha se mudado. Eu e meu esposo, a gente morou quase 2 anos em Portugal. E lá em Portugal, realmente, a gente não tinha tempo. A gente só trabalhava. Eu vivia uma carga horária de trabalho de mais de 12 horas por dia. E assim, a gente não tinha como fazer exercício, não tinha como ir pra academia. Isso em pleno inverno, lá tem mais inverno do que verão. E não tinha como, né? Eu saía do trabalho, eu saía pra trabalhar 8 e pouca da manhã e eu chegava em casa quase 9 da noite. Então assim, era uma rotina muito extensa, sabe? Muito extensa mesmo. Eu vivia cansada, não tinha ânimo. Nem de fazer exercício em casa, eu não tinha ânimo. Porque eu trabalhava e eu dormia. Essa era a minha vida. Ah, Karen, mas você poderia ter se esforçado um pouquinho mais? Poderia. Mas assim, realmente, na fase que a gente tava, com a rotina de vida que a gente tinha lá, eu não tinha ânimo nem força pra me exercitar. E a alimentação também, a alimentação de lá é muito diferente, é muito mais pesada, é muito mais industrializada. E como eu não tinha tempo pra cozinhar sempre, geralmente o almoço a gente levava nossas marmitas, né? Mas café da manhã e janta era muita comida pronta, era muito sanduíche, era muito pão com... Lá tem muito embutidos, né? Era pão com algum embutido. E à noite já era comida pronta de mercado, porque eu não tinha tempo de cozinhar, eu chegava em casa quase 9 da noite, né? Então foi assim por quase 2 anos, uma correria, uma loucura. E eu saí dos trilhos, por isso que eu tive todo esse reganho, porque quando eu voltei para o Brasil foi outra adaptação reversa aqui, né? Então eu não tive como... Eu não tava focada em me alimentar bem, me exercitar, sair do sedentarismo, porque a vida tava uma loucura. Foi uma adaptação lá e outra quando chegamos de volta. E é isso, né? Mas antes tarde do que nunca, em dezembro, eu tive um choque de realidade através de uma foto e falei, não, eu preciso mudar. E é isso, né? Tô aqui correndo atrás desse balde que eu chutei há muitos anos atrás e vou copiar tudo que eu fiz. Algumas coisas que eu fiz eu anotei aqui, vou tentar falar rapidinho, né? Pra vocês. Cadê? Onde foi que eu anotei? É a questão de diminuir quantidades, né? Você diminuir a quantidade do seu prato que você come. É uma ótima estratégia. Se você come 3 conchas de arroz e 3 de feijão, diminui. Come 2 de cada. Já é uma diferença, né? Diminuir o prato, né? Se a pessoa come um prato muito grande, diminui para um médio. Então são estratégias que a gente vai usando e eu vou voltar a fazer isso, né? Diminuir as quantidades da comida. Às vezes quando eu tô gravando eu percebo que ainda tá muito. Então eu vou ajustar melhor isso. Também tomar muita água, que é essencial para o processo de emagrecimento, principalmente para desinchar, retenção de líquido. Eu não tenho problema em tomar água, eu gosto muito e eu tomo muita água. Eu tomo 3 garrafinhas daquela brincando. Então, tomar muita água, isso aí eu já bato naturalmente nessa meta. Só comer quando estou com fome era uma coisa que eu fazia. Eu me perguntava, eu tô com fome ou é vontade de comer? Então eu preciso voltar a fazer isso. Porque tem uma grande diferença entre você estar com fome e vontade de comer. Então quando a gente identifica isso, é mais fácil de você poder dizer o não. Ah, não, só tô com vontade, então não vou comer, né? Também tem o jejum intermitente, que eu fiz no passado, me ajudou demais. Muitas pessoas não conseguem. Eu consigo, eu me adaptei muito bem ao jejum intermitente, então eu vou voltar a fazer. Já voltei, na verdade, eu fiz 2 essa semana passada, né, como vocês viram no vídeo. Exercício, já tô fazendo também, tô na academia, faço musculação e cardio na academia, como vocês também sabem. Incluir verduras e legumes. Nossa, isso aí é uma dificuldade muito grande, porque eu não sou chegada em verduras e legumes. Mas preciso incluir, né? Então nem que seja um vinagretezinho, uma saladinha verde, um repolhinho, que é o que eu mais como, assim, né? Uma batata, vou voltar a incluir no meu prato e botar, assim, uma quantidade a mais um pouco pra dar uma saciedade maior também e porque é mais leve, né? Outra coisa também, fazer lanches fit, pra evitar de comer besteira. Isso aqui eu fazia muito e eu parei, eu preciso voltar a fazer. Eu fazia pizza fit, hambúrguer caseiro, pãozinho de aveia no lugar de comer pão francês. Eu fazia muita receitinha. Até torta de frango fit eu fazia, com aveia. Então eu preciso voltar a fazer essas receitinhas porque eu gosto muito de comer besteira, sabe? Eu não sou muito doce. Agora, lanche é comigo mesmo.
Então eu preciso voltar a fazer receitinha pra substituir. Porque eu lembro que naquela época, quando eu tava com vontade, eu fazia uma receitinha, eu comia e eu ficava de boa. Então eu preciso voltar a fazer receitinhas fits. Outra coisa, né? Fazer escolhas inteligentes e intencionais. Isso aqui eu fazia muito. Preciso muito voltar a pensar de forma intencional. Tipo, se eu quero comer um doce, então peraí, eu vou ajustar minhas calorias do dia para que esse doce se encaixe na dieta do dia, né? Dentro daquelas calorias diárias. Ou então, se eu sei que eu tenho uma festa para ir no fim de semana, um aniversário, o que é que eu vou fazer aqui durante a semana para que não ultrapasse, né? Então, eu pensava muito assim antes e eu preciso voltar a ter essa mentalidade, né? E outra coisa também que eu botei aqui foi o déficit calórico. Então, o déficit calórico é muito importante no processo de emagrecimento, porque se você quer emagrecer, você tem que consumir menos, né? O jejum intermitente ele já faz esse papel. Ou também a contagem de caloria, para você não sobrepor as calorias do dia. Então, se você pode comer, por exemplo, até 1.500 calorias por dia, né? É o máximo que você pode comer na sua dieta, e você quer emagrecer, então você tem que consumir no máximo 1.500. E gastar fazendo exercício. Ou então deixar uma margenzinha, eu vou comer 1.300 calorias, eu vou comer 1.350 calorias. E assim, o que ajuda muito é o jejum intermitente, a você fazer o déficit calórico. Ou então você contar a caloria no aplicativo Fat Secret, que eu usava, eu ainda tenho minha inscrição lá. Eu usava há 5 anos atrás e eu contava a caloria através desse aplicativo. Então eu vou voltar a usar o aplicativo. No começo é meio chatinho você estar contando caloria, mas depois a gente se adapta e quando você olha um prato, você sabe mais ou menos quantas calorias tem ali. Fica bem automático. Então, é assim que eu vou emagrecer. Olhando para o passado, vendo o que eu fiz, que deu muito certo, e eu vou simplesmente copiar e fazer de novo. Já montei uma dieta com o ChatGPT, ele me ajudou, né? O Nutri GPT. Então, eu fiz uma dieta com ele e eu vou estar seguindo direitinho, tentando seguir o máximo que eu puder. Porque tá dentro das calorias que eu quero consumir, dentro dos alimentos, dos grupos de alimentos que eu costumo consumir. Então, né, não tem por que dar errado, não tem como dar errado isso. Então eu vou seguir a dieta direitinho e vou voltar a ter esses hábitos aqui que eu li pra vocês. Então é dessa forma que eu vou emagrecer. É copiando o que deu certo uma vez, porque eu tenho fé que vai dar certo de novo. E é isso, gente, é um dia de cada vez. A gente erra e só aprende errando mesmo, né? E o bom de estar gravando é isso, porque eu vejo onde eu tô errando e a cada vez mais eu tô querendo consertar. É isso, vai dar certo. Aqui a última refeição do dia vai ser um cafezinho preto e um mingauzinho de aveia. Eu ia fazer papa, na verdade, mas ele ficou assim, ó, molinho, textura de mingau. Então vai ser, eu acredito que é a minha última refeição do dia. Acho que não vou comer mais nada não, vou fechar por aqui. Mas se caso eu for comer algo, eu mostro também. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Tudo que eu comi hoje eu mostrei pra vocês. Me alimentei até um pouco a menos, né? E tô só tomando água agora à noite. Tô só na água, tá bastante calor. Eu tô realmente precisando desinchar, fazer um detox, né? Pra ir voltando ao foco, ter mais clareza mental pra seguir focada sem falhar, tá? Então hoje eu não vou comer mais nada. Vou deixando esse vídeo por aqui, senão ele vai ficar muito longo. E eu vou continuar a semana em um próximo vídeo. Mas esse, como eu precisava relatar pra vocês essas estratégias, o que é que eu vou fazer, né? Se eu fosse juntar até a sexta-feira, ia ficar muito longo. Por isso que eu tô fazendo só o dia de hoje. Tudo que eu como em um dia e mais o que eu vou fazer pra emagrecer, tá? Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você gosta, deixa seu like, se inscreve no canal. E nós nos vemos no próximo vídeo.